O celular de Tiago Brandão tocou às 2h30 da madrugada de um sábado. Aos 35 anos, ele havia construído um império na área de tecnologia, transformando uma startup em uma das maiores empresas de software do país. O sucesso tinha um preço: noites solitárias em uma cobertura gigantesca, relacionamentos superficiais e uma rotina de 18 horas de trabalho por dia. Desde que perdeu a mãe aos 18 anos, Tiago aprendeu que era mais seguro não se apegar a ninguém. Ele quase ignorou a ligação. Número desconhecido, madrugada, provavelmente engano, mas algo o fez atender. Do outro lado da linha, uma voz infantil tremia entre soluços. A menina disse que se chamava Alice Ferreira, que tinha 8 anos e estava sozinha em um hospital. Os pais dela tinham morrido em um acidente de carro naquela noite, e ela não tinha mais ninguém no mundo. A enfermeira havia deixado ela fazer uma ligação antes de dormir, e Alice simplesmente apertou números na esperança de que alguém atendesse. Tiago não pensou. Vestiu a primeira roupa que encontrou, pegou as chaves do carro e dirigiu até o hospital. Encontrou Alice no quarto, pequena demais para aquela cama, com o braço engessado e abraçada a um coelho de pelúcia velho. Quando ela o viu, seus olhos castanhos se arregalaram de alívio. "Você veio mesmo", ela sussurrou. "Eu achei que ninguém ia vir." Nos dias seguintes, a assistente social explicou que não havia parentes conhecidos. Alice seria encaminhada para um abrigo até encontrarem uma família. Tiago se ofereceu como guardião temporário. Era irregular, mas sua reputação impecável e recursos financeiros abriram portas. Em uma semana, Alice estava morando com ele. A cobertura que ecoava silêncio agora tinha vida. Tiago contratou Dona Célia, uma governanta de 60 anos, com experiência em cuidar de crianças, e reorganizou completamente sua rotina. Reuniões foram encurtadas, viagens adiadas. Pela primeira vez em anos, ele saía do escritório às 6 da tarde para jantar com alguém. Alice era uma criança doce, mas os pesadelos eram frequentes. Ela acordava chorando, chamando pelos pais. Tiago sempre ia até o quarto dela, sentava na beirada da cama e ficava até ela voltar a dormir. Durante o dia, Alice mostrava ser surpreendentemente forte para uma criança que havia perdido tudo. Ela fazia as tarefas escolares sem reclamar, ajudava Dona Célia a arrumar a mesa e sempre agradecia por tudo. 3 semanas depois da adoção temporária, um advogado chamado Dr. Augusto Moreira apareceu no escritório de Tiago. Ele representava os interesses da família Ferreira e trazia notícias importantes. O pai de Alice, Ricardo Ferreira, era herdeiro único de um grupo empresarial que incluía construtoras, imóveis e hotéis. O patrimônio somava centenas de milhões de reais, e Alice era a única herdeira legítima. Mas havia um problema. A família de Ricardo contestava o testamento. Maurício Ferreira, tio de Alice e irmão mais velho de Ricardo, havia sido deserdado pelo pai anos antes por má gestão e agora queria reverter a situação. Ele questionava a paternidade de Alice e a validade dos documentos. Verônica Ferreira, viúva de outro irmão falecido, também entrou na disputa, alegando que deveria ter a tutela de Alice até ela completar 18 anos. Tiago contratou um investigador particular, um ex-policial federal, chamado Marcos Guimarães. O relatório que Marcos trouxe era perturbador. O acidente dos pais de Alice não tinha sido acidente. Os freios do carro foram sabotados. Maurício tinha ligações com grupos criminosos e Verônica possuía conexões políticas poderosas. Ambos estavam dispostos a tudo para controlar a fortuna. A primeira ameaça veio por telefone. Uma voz calma e profissional disse a Tiago que a menina tinha algo que não pertencia a ela e que seria melhor entregar antes que alguém se machucasse. Na semana seguinte, homens tentaram abordar Alice na saída da escola, mas a equipe de segurança que Tiago havia contratado impediu. O escritório do advogado foi invadido e documentos importantes foram roubados. Foi Alice quem revelou o segredo sem saber. Uma noite,
Ela mostrou a Tiago uma caixinha de música antiga que o pai havia dado a ela dias antes do acidente. É da minha avó, ela explicou. Papai disse para guardar com muito carinho que um dia eu ia entender por quê. Tiago examinou a caixinha com cuidado e encontrou um compartimento secreto. Dentro havia um pendrive. O conteúdo era explosivo. Ricardo Ferreira havia gravado um vídeo testamento irrefutável. Além disso, havia provas de que Maurício desviou 200 milhões de reais da empresa familiar, documentos de lavagem de dinheiro e evidências de corrupção envolvendo políticos influentes. Ricardo sabia que sua vida estava em perigo e havia guardado tudo como seguro de vida para a filha. Tiago fez cópias de todo o material e guardou o original em um cofre de banco. Preparou um dossiê completo e entrou em contato com a Polícia Federal. Mas Maurício e Verônica eram desesperados. Eles conseguiram uma ordem judicial fraudulenta através de um juiz corrupto e tentaram tomar a custódia de Alice à força. A invasão aconteceu na cobertura. Homens armados se passaram por oficiais de justiça. A equipe de segurança de Tiago reagiu enquanto ele escondia Alice em um quarto reforçado. A situação poderia ter terminado tragicamente, mas a Polícia Federal, que Tiago havia acionado horas antes, chegou a tempo. Marcos Guimarães entregou pessoalmente todo o dossiê aos agentes federais. Maurício e Verônica foram presos. As acusações incluíam homicídio, tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro e corrupção. O juiz que assinou a ordem fraudulenta foi afastado. Políticos citados nos documentos entraram em investigação. A herança de Alice foi protegida em um fundo fiduciário que ela só poderia acessar aos 25 anos. Com a ameaça eliminada, Tiago iniciou o processo de adoção definitiva. Foi então que o Dr. Augusto entregou a ele uma carta lacrada que Ricardo Ferreira havia deixado com instruções para ser aberta apenas quando tudo estivesse resolvido. A carta mudou tudo. Ricardo explicava que havia descoberto a conspiração contra sua vida 6 meses antes de morrer. Desesperado para proteger a filha, ele fez algo extraordinário. Pesquisou Tiago Brandão durante meses, leu entrevistas, estudou sua trajetória, assistiu a palestras. Viu em Tiago um homem íntegro, que havia superado a perda da mãe e construído um império baseado em trabalho honesto, um homem sem herdeiros, solitário, mas com caráter forte. Ricardo programou o celular de Alice para discar automaticamente o número de Tiago caso algo acontecesse com ele e a esposa. Não foi acaso, não foi engano. Foi um pai desesperado escolhendo o único homem em quem confiava para proteger sua filha. Na carta, Ricardo pedia que Tiago adotasse Alice e lhe desse o amor e a família que ele não poderia mais oferecer. 6 meses depois, Tiago e Alice estavam diante de um juiz para finalizar a adoção. A menina segurava firme a mão dele. Quando o juiz perguntou se ela entendia que Tiago seria seu pai legal, Alice respondeu que ele já era seu pai desde aquela noite no hospital. Tiago, emocionado, disse que ela já era sua filha. Ele só não sabia ainda. Eles se mudaram da cobertura para uma casa com quintal, onde Alice podia brincar. Ela pediu para manter os 2 sobrenomes, Ferreira Brandão. Quero lembrar de onde vim e celebrar para onde vou, ela explicou. Dona Célia continuou com eles, agora como parte permanente da família. Alice começou aulas de piano, como a mãe dela tocava, e Tiago reduziu drasticamente suas horas de trabalho. A história de Tiago e Alice ensina algo que muitas pessoas esquecem no dia a dia. Às vezes, a maior mudança da nossa vida começa com um pequeno gesto de atenção. Tiago poderia ter desligado aquele telefone. Poderia ter ignorado o pedido de ajuda de uma criança desconhecida. Mas ele atendeu. Ele apareceu. E ao fazer isso, não apenas salvou a vida de Alice, mas encontrou o propósito que faltava na sua própria existência. O pai de Alice estava certo ao escolhê-lo, porque reconheceu algo essencial. Pessoas que já passaram pela dor sabem acolher a dor dos outros. Não precisamos ser perfeitos ou ter tudo planejado para fazer a diferença na vida de alguém.
Precisamos apenas estar presentes quando somos chamados. A verdadeira coragem não está em grandes gestos heróicos, mas em atender uma ligação no meio da madrugada e decidir não abandonar uma criança assustada. Porque no final, família não é apenas sobre sangue ou planejamento, é sobre escolha, é sobre mostrar para alguém que não está sozinho no mundo. Tiago Brandão descobriu que o sucesso não se mede apenas em dinheiro ou poder, mas na capacidade de amar e proteger alguém que precisa de você. E Alice aprendeu que mesmo nas tragédias mais terríveis, pode haver um recomeço cheio de esperança. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras que mostram como pequenas ações podem transformar vidas completamente.